33. Êxodo 33, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parado à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. Repita comigo. O Senhor falava com Moisés face a face. Com quem fala com seu amigo? Vamos lá? Com quem fala? Com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Pai, nós estamos mais uma noite aqui na tua casa, reunidos em teu nome, te adorando, exaltando o teu nome, recebendo da tua palavra, Deus, algo, ó Deus, que venha falar com nossos corações, venha nos mudar, que o teu Espírito que é presente dentro de nós, ele possa abrir os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja escancarado, Senhor, para que a semente que o Senhor vai lançar nesta noite possa fazer morada nos nossos corações e transformar as nossas vidas. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, está ruim aqui, viu? Está dando, né? Deixa eu mudar aqui, viu? Som. Acho que esse aqui está melhor. Não chega, né? Som. Pronto. Está melhor aqui, da Vitória. Só aumenta só um pouquinho, Felipe, aqui o retorno. Gente, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de intimidade, certo? Intimidade com Deus. E a gente sabe que toda e qualquer intimidade é necessário você se relacionar, porque senão você não tem intimidade. A gente só tem intimidade se a gente se relacionar com pessoas, né? Vamos dizer, eu estou afim de uma paquera. Então eu vou me relacionar com ela até chegar ao ponto de a gente namorar, a gente noivar e casar. E no casamento se fecha, né? Se completa a intimidade. Porque é no casamento que, de fato, existe uma intimidade entre o homem e a mulher, mulher e homem. Mas também a gente tem amizades com pessoas. Homem com homem, mulher com mulher, e assim às vezes até homem com mulher. Não é o ideal, não seria muito bom, porque às vezes acaba exatamente indo para esse lado, né? Vai para o namoro, acaba se dando certo, né? E às vezes é bom, às vezes não. Se for solteiro, isso. Obrigado, pastora. Se for solteiro, está tudo bem, mas se for casado, isso não é bom. Mas é necessário haver um relacionamento, para poder gerar essa intimidade.
Quando a gente olha para o personagem aqui, que é Moisés, a gente sabe que Moisés, ele foi o homem escolhido por Deus para salvar, né, o povo do Egito, da escravidão. Foi o homem que tocou nas águas e o mar se abriu, né, e foi o libertador, foi o condutor para a libertação do povo, né, de Deus no Egito. É o homem do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros. E então a gente sabe que ele, no início, se você perceber bem a história, você sabe que a mãe pegou ele, colocou dentro de um cesto e jogou no rio. Por que fez isso? Porque nessa época que Moisés nasceu, era a época que o povo hebreu estava crescendo muito, estava ampliando muito, então tinha muito homens no Egito. E o faraó daquela época, com medo, né, por causa da nação hebreus crescer e ficar com tantos homens lá, e então ele mandou matar todas as crianças. E Joquebede, né, que é a mãe de Moisés, ela escondeu 3 meses Moisés. E como não tinha mais como esconder, então ela jogou ele dentro de um cesto e jogou no rio. E ali a filha de Faraó encontrou ele no rio, né? Todo mundo sabe dessa história. Então, como ela não era mãe, ela foi a mãe adotiva. Então, Miriam, a sua irmã, acompanhou todo o trajeto e ofereceu uma mulher, né, uma mãe que cuidasse dele, que na verdade era a própria mãe dele, né? Então, durante um tempo, Moisés ficou com a mãe, de fato, a Joquebede. E depois ele foi para o palácio, morar com a filha do faraó. E tá horrível aqui, viu? Que tá. Mas vamos lá. Então, baseado nessa história, irmãos, o que eu quero falar com vocês, tá certo? O que eu quero falar com vocês é a respeito que eu acredito que, pelo menos foi o que Deus falou no meu coração, que a história dele é uma história muito conhecida, porque é muito parecido com as nossas histórias. É muito parecido com as nossas histórias. Por quê? Porque muitas das vezes você vive em um lar disfuncional, que infelizmente a sua mãe não tinha como não tinha como lhe cuidar de você. Então deu você para outra pessoa cuidar. Ou numa questão de necessidade, dificuldade, a mãe fez algo para proteger você e deu você para outra pessoa. Moisés não foi diferente, irmãos. Por mais que ele passou um período no início da vida dele com a própria mãe, mas depois ele foi entregue para a filha de Faraó. E ele foi cuidado pela filha de Faraó. Então, a Bíblia ela não entra em detalhe na questão da idade, mas eu procurando, né, na internet, a gente encontrou vários assuntos que falam acerca disso, e que falam que quando ele era criança, que eu acredito no tamanho do Miguel, no tamanho do Asaf, a Joquebede cuidava dele, porque precisava de mamar. Mas quando ele se tornou um rapazinho já um pouco maior, então ele foi para o palácio.
E ali, preste atenção, ele começou a viver uma outra cultura, a viver uma outra história, a aprender outras coisas. E muitos de nós, irmãos, acontece esse tipo de coisa. A gente acaba esquecendo muitas das vezes da nossa mãe, da onde nós éramos, qual era a nossa história. E Moisés não foi diferente. Moisés aconteceu isso. Por causa de, às vezes, de um rompimento, por causa de, às vezes, um trauma, por causa de N coisas. Mas o Senhor, desde o início de todas as nossas, desde o início da história de Deus, o Senhor, Ele nos escolhe. Bote isso na sua cabeça, não é você que escolhe Deus, não, é Deus que nos escolhe. A Bíblia diz, Efésios 1, 3 e 4. Vamos lá, eu queria que vocês lessem aqui comigo, tá bom? Está aberto aí? 1, 2, 3 e... Porque desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então, que isso não saia da sua cabeça, que isso não saia do seu coração. Você é escolhido de Deus. Desde a criação, desde a fundação de tudo, Deus escolheu. Além dele escolher, ele também nos dá um propósito. O propósito é exatamente esse, para sermos santos e sem culpa diante dele. Humanamente falando, a gente não consegue fazer isso, porque nós somos pecadores. Mas como nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, então isso daqui encaixa, meu irmão. Isso daqui encaixa na sua vida. Isso daqui é para você, para mim e para você. Isso encaixa dentro de nós. Então, a gente tem que parar de, às vezes, dar credibilidade a pensamentos ou palavras que a gente escuta de pessoas que não diz que quer dizer o que a gente é. Você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Então, essa palavra, meu irmão, ela precisa estar firme, alicerçada no seu coração, porque senão qualquer vento, qualquer palavra, qualquer voz tira você do caminho. Outra palavra está em Jeremias 1,5. Vamos lá? Jeremias 1,5. Eu queria ouvir vocês, tá bom? 1, 2, 3 e... Isso é você, isso sou eu. Não é só Jeremias, tá? Essa palavra, ela foi direcionada para Jeremias. Mas eu acredito que tem Jeremias aqui no meio de nós. Eu acredito que tem homens e mulheres, profetas de Deus aqui no meio de nós. Porque se, meu irmão, se a palavra foi só para ele, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? Ouvindo um pregador falar de Deus, falar de que desde o ventre da nossa mãe Ele já nos escolheu.
nos dando uma direção, nos dando um sentido, nos dando um caminho. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A palavra, ela é atuante, ela é viva, de geração em geração, irmãos. Ela é para nós, no tempo de agora. Deuteronômio 14:2 também vai falar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O seu Deus, dentre de todos os povos, o Senhor... Presta atenção, um tesouro pessoal dele. Você é valoroso, irmãos, para o Senhor, porque Ele quer usar você. Você tem, aí eu vou falar para quem é cristão, quem é crente. Mas se você também ainda não é cristão, não é crente, você pode também receber essa porção. Você pode também receber dentro de você essa palavra, esse cumprimento dessa palavra na sua vida. E isso transformar a sua vida, mudar a sua mentalidade, a sua forma de conduzir a sua vida, de viver a sua vida. Porque o Senhor nos escolheu. E Ele nos fez tesouro dEle. E você é tão precioso para Ele, é tão valoroso para Ele, porque por causa de Jesus naquela cruz, e porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele precisava subir aos céus, Ele enviou para nós o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que hoje habita dentro de você. Então você carrega dentro de você algo da parte de Deus que é preciosíssimo, irmão. Se a gente entendesse como Moisés entendeu o que ele carregava, com quem ele conversava, quem era o seu melhor amigo, como ele conheceu, a nossa vida seria outra, irmãos. Você pararia de ter problemas? Não, porque Moisés não parou de ter problema, não. Moisés foi um líder, resolveu muito bucho, problemas grandes, porque ele tinha uma nação inteira nas costas dele. Às vezes você só tem, você, o seu marido e um filho, às vezes você nem filho tem, e às vezes a gente gera um problema gigante, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, a gente deixa de viver coisas da parte de Deus, gerar coisas na parte de Deus, se tornar amigos de Deus, por causa de uma palavra, ou de uma afronta, ou de tantas outras coisas que a gente escuta, ouve e paralisa a gente fica parado. Nós temos uma facilidade imensa, irmãos, de perder o foco disso, de desacreditar disso. Sabe quando é que a gente perde o foco disso aqui? É só aparecer um problema na nossa vida. Uma doença, o dinheiro, um filho que dá trabalho, uma traição, seja lá o que for. É só aparecer que a gente esquece até que a gente é crente, porque a gente fica tão desesperado, a gente fica tão desnorteado, perde a visão, perde o caminho, perde tudo, e a gente esquece que nós fomos escolhidos por Deus, e nós somos um tesouro, nós somos um presente para Deus. Deus, Ele nos escolheu desde o ventre para sermos santos. Então, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração e me colocou Moisés para traçar essa leitura dessa pessoa, porque ele era um indivíduo igual a nós, pecador, igualzinho a nós, não gago, estava sumido, porque na época da sua vida, né, lá no Egito, por ele entender, porque ele não perdeu o contato, né, com a sua família, o seu povo era escravo naquela época. Então ele, como um egípcio, vamos dizer assim,
ele estava diante do povo dele, o povo dele sendo maltratado, e o povo conhecia quem era Moisés, de quem ele era filho. Então, chegou uma certa hora, um certo tempo, que ele matou um soldado, e ele precisou fugir daquele lugar. E ele fugiu daquele lugar, e ele, nas montanhas, ele encontrou Jetro, que depois de alguns tempos ele se tornou o sogro de Moisés. E foi lá o encontro de Deus com Moisés. Aonde foi o seu encontro, irmão, com Deus? Aonde Deus lhe capturou? Aonde Deus lhe chamou? Foi dentro de uma igreja? Foi na hora de um problema, de uma situação, que os seus olhos foram abertos? Né? E Moisés, ele se deparou a algo assim muito, eu acho que chocante, porque você olhar para uma planta, ela se queimar, mas não se consumir, então é algo chocante, né? Surreal, né? Então ele estava diante dessa admiração sobrenatural. E foi ali que Deus capturou o coração de Moisés. E chamou a ele, não para ele sentar numa cadeira, num banco de uma igreja, mas ele deu a ele uma responsabilidade. Então, eu digo para mim e eu digo para você, nós não fomos feitos para estarmos sentados na cadeira. Deus nos chamou para uma responsabilidade. O primeiro versículo que a gente leu, ele diz lá em eu acho que é em Efésios 1, que ele vai falar que nós fomos chamados para sermos santos, irmãos. E olha, eu vou lhe dizer, viu? Ser santo nessa geração aqui está meio difícil, não está? Santos e sem culpa diante dele. Em outras versões tem irrepreensíveis diante do Senhor. Então ele nos chamou. E assim como ele chamou Moisés, ele também nos chamou para uma responsabilidade. Para essa responsabilidade, irmãos, a gente precisa compreender, porque você não vai fazer isso com a sua própria mão. Você não vai fazer isso com a sua própria força. Você vai fazer isso com o poder de Deus. Porque quem habita dentro de você estava com Jesus constantemente, que é o Espírito de Deus. Ele foi aos céus para que o Espírito de Deus descesse, e não mais ficasse fora, mas ficasse dentro de nós. E é por causa do Espírito de Deus que hoje eu digo para mim e eu digo para você, tudo é possível, irmãos. É só você crer. Tudo é possível, é só você se posicionar. Tudo é possível, é só a gente obedecer. Mas o que é que acontece? O que acontece é que muitas das vezes a gente confunde a intimidade. Porque intimidade não é conhecimento. Eu falo a nível de conhecimento, mas eu vou tentar explicar, porque eu fui falar isso com a pastora, conversando com ela, né, sobre o assunto. Aí ela, não, Marcos, mas tu tem que explicar qual é esse tipo de conhecimento. Porque assim, eu nunca fui para os Estados Unidos, tá certo? Mas eu busquei informações na internet. Li, eu sei que nos Estados Unidos tem tantos estados, eu sei que lá a política é tal, 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 e tal. Então, às vezes você não está lá, mas você já sabe tudo que tem lá. O tipo de comida, o que é que eles fazem. Então, é um tipo de intimidade a nível de conhecimento, mas não a nível de relacionamento. Você está conseguindo entender, irmão? Você consegue entender? Então, o que é que muitas das vezes acontece com a gente, irmãos? A gente cria uma intimidade com Deus a nível de conhecimento. Eu sei que Deus, Ele pode salvar a minha vida. Eu sei que Deus, Ele pode curar o meu pai, pode curar a minha mãe, pode curar a minha vida. Mas a gente
é só a nível de conhecimento, é aquela coisa mais distante. Não é uma coisa relacional, que você gera uma intimidade. Porque Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus, porque ele se encontrava com Deus face a face. E ele era considerado o seu melhor amigo. O amigo é diferente do colega. O colega, ele conhece algumas coisas. Às vezes ele conhece até muitas coisas a seu respeito. Mas o colega, muitas das vezes, ele está próximo a você por necessidade ou por interesse. Agora, quando você vem para o ambiente espiritual, o ambiente de Deus, a intimidade ao qual o Senhor é que nos escolheu, não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Então, o desejo, a vontade, não parte de nós, mas parte dele para nós. Então, tudo se torna diferente, irmãos, porque nenhum de nós gostaríamos ou queríamos estar aqui hoje. Às vezes você está aqui porque eu tenho que ir, né? Conhecimento, esse conhecimento teórico, aí entra aquela coisa que eu sempre falo aqui, a religião. Eu tenho que cumprir o ritual da religião. Mas Deus não quer ritual de religião. Deus, ele não está afim de que você o conheça só por conhecer, saber que a Bíblia diz que esse Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele me criou, ele nos formou. Não, ele quer se relacionar com você, ele quer ter intimidade com você, ele quer ser o seu melhor amigo, e o seu melhor amigo se relaciona intimamente. Você tanto conhece ele, como ele lhe conhece. Você fica nu diante dele, e ele também fica nu diante de você, porque não há nada escondido, não tem máscara, não tem capa, não tem nada. É um relacionamento sem fronteiras. Entende? Então, gente, Moisés entendeu isso. Entendeu tanto que ele fazia, o que é que ele fazia? Ele costumava montar uma tenda lá fora, porque ele queria estar com o Senhor dele, o Deus dele. E todas as vezes que ele ia até Deus, porque ele aprendeu o caminho, ele aprendeu que estar com Deus é a melhor coisa que ele tinha, porque era lá que ele encontrava o equilíbrio de liderar uma nação, era lá que ele encontrava fortaleza, as baterias dele eram recarregadas, o vigor dele era restaurado, era lá que ele encontrava o descanso, a confiança, a certeza de que ele não estava só. E se a gente for ler algumas passagens aqui, no versículo, deixa eu só botar o óculos aqui, do 12 até mais ou menos, do 12 ao 21, desse mesmo capítulo, existe um diálogo entre Moisés e Deus. E um diálogo assim, cara, muito, muito íntimo. Tu conversar com Deus, cara, tu já pensou? Já pensou aí, Tiago, tu conversar com Deus? Bater altos papos com ele? Deve ser massa, não? E Moisés estava lá, tu não vai não, Deus? Tu não vai não? Não, se tu não for, a gente não vai não. Como é que tu vai fazer isso? Ele vai deixar a gente só? Não, tu precisa ir com a gente. E o papo vem, a conversa vem, o diálogo vem, de um homem igualzinho a nós, mas que disponibilizou a sua vida em prol de um propósito de ser amigo de Deus.
E o que Deus espera de nós também é isso, irmãos, de que nós sejamos amigos de Deus. Não sejamos meros conhecedores de um Deus que é amor, que é bondoso, é generoso. Não, Ele espera que nós possamos também usufruir dessa amizade, dessa bondade de Deus, de viver dentro do propósito, porque Moisés, ele era casado, irmãos. Ele era casado, tinha mulher, tinha também filho, viu? Tinha 2 filhos. Aí você acha que ele abandonou a família toda para viver só para a igreja? Entendeu? Então, preste atenção. Então, porque a gente cria umas ideias na cabeça que acha que quando a gente escuta determinadas pregações ou a gente escuta determinadas palavras, a gente acha que o pregador, que o pastor, que o líder de jovem, tal, quer que a gente viva simplesmente dentro da igreja. Não, irmão, você não é igreja aqui. Aqui você é o corpo de Cristo. Igreja você é lá fora. Quando você sai dessas portas aqui, você é igreja. Porque é lá fora que as pessoas têm que ver em você o que você carrega. E o que é que você carrega? O que é que a intimidade de Deus em você tem gerado em você, a partir de você? O que é que a presença de Deus tem feito na sua vida que tem impactado outras vidas? Então, são coisas que a gente precisa parar, irmãos, e pensar, porque senão a gente entra na mesma proposta que muitos aí vivem, que infelizmente, desculpa, mas que às vezes o católico vive. E por incrível que pareça, irmãos, eu posso até estar falando uma heresia aqui para vocês, mas tem católico que vai para o céu, irmão. Tem crente que não vai. Como é que pode, mano? Se a Bíblia, vamos dizer assim, os que é convertido em Jesus é que vão para o céu e não vai para o céu. Porque não é simplesmente eu aceitar Jesus e pronto. Não é simplesmente, irmãos, eu ter uma placa denominacional ou uma placa dizendo que eu sou evangélico e pronto. Não. É pelos frutos que se conhece quem é a árvore. São pelos frutos, irmãos. E nós precisamos gerar frutos de arrependimento. Nós precisamos gerar frutos que transformam vidas. Porque Moisés foi levantado para ser líder de gente. Viu? Ele foi cuidar de gente. Ele não foi cuidar de uma indústria. Ele não foi cuidar de um veleiro. Não, ele foi cuidar de gente. E Deus nos capacita, irmãos, para cuidar de gente. Pode ser que você, Edson, não seja o cara que vai cuidar de multidões, mas você cuida da sua casa. É gente do mesmo jeito. Você cuida dos seus amigos de trabalho. É gente do mesmo jeito. A gente precisa, irmãos, compreender e mudar a nossa mentalidade e entrar e mergulhar nesse entendimento da intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus requer de nós responsabilidade, requer de nós sacrifício. Porque não é fácil, irmãos, a gente negar a si mesmo por amor a Deus. A gente canta que ama a Deus, a gente lê, às vezes, versículos ou palavras que dizem que a gente ama a Deus. E na hora de a gente amar a Deus, olhar para o irmão que está ali dormindo, ou que está ali falando mal de ti, ou que está ali, lhe afrontou, aí você não ama a Deus. Porque é nessas horas do tete a tete, é nessas horas do relacionamento
que você vai verdadeiramente expressar se você ama de fato a Deus ou não. Eu não estou aqui generalizando tudo, porque tem situações que você precisa ser leão, mas tem situações, normalmente as situações, elas precisam ser cuidadas como cordeiro, porque Jesus, ele é um cordeiro, mas tem horas que ele é leão. E se nós somos filhos de Deus, e que através de Jesus nós temos esse livre acesso, você e eu somos cordeiros e leões. Então vai ter momentos que o leão vai rugir, mas rugir no sentido, irmãos, de salvar aquela pessoa, porque às vezes não é com o jeito do cordeiro, com muito amor, tadinho, bem bonitinho, tal. Não, é com aquela voz grossa, é com aquela autoridade, é com aquela voz de comando, é com centrado, sabendo o que é que você está fazendo, sabendo o que você está dizendo. Porque tem gente que só escuta quando você dá uma voz de comando, com autoridade, com governo. Mas tem gente que, amoroso, você sendo amoroso, você sendo um cordeiro, você ganha vida. Porque se nós, irmãos, que somos filhos de Deus, que estamos aqui vivendo um processo de santidade, processo de que aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, que entra nos nossos corações, para transformar as nossas vidas, e a partir da nossa vida, transformadas em Cristo Jesus, nós podemos sim ajudar e transformar outras pessoas. Eu preciso compreender, primeiramente, que Jesus, que Deus me escolheu, desde a fundação do mundo. Segundo, que Ele me chamou, não para ficar sentado, mas para governar. Porque lá no jardim, lá no Éden, tem toda a instrumentalidade, tem todas as funções para nós humanos. E é a partir dali que a gente precisa entender e compreender que nós fomos criados, gerados, para cuidar, para cultivar, para proteger, para colher, para guardar. Então você precisa entender, principalmente os homens, porque o governo, a autoridade, ela está na mão dos homens, não é da mão das mulheres. As mulheres, elas são auxiliadoras. O governo e a autoridade está na mão dos homens. Então, se nós não entendermos e querermos mudar isso dentro de nós, nós vamos ser sempre guiados. Vamos transferir a nossa autoridade, que ela foi dada por Deus para nós, para as mulheres. E isso não é bom, isso não é de Deus. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que agora mandar a sua mulher calar a boca e ser grosseiro, não. Você que tem que cuidar dela. Você que dá a voz de comando, você que ora por ela, você que protege, você que cuida, você que zela, você que alimenta. É você. O mundo hoje está com novas expectativas, né? O mundo hoje está nessa viravolta toda aí, né? O mundo está muito capitalista e tudo está muito caro. Então hoje, por causa de muitas mudanças, hoje a mulher trabalha. Hoje a mulher trabalha. É errado a mulher trabalhar? Não, não é errado a mulher trabalhar. Agora é errado quando a mulher quer tomar o lugar do homem. Aí é errado. Quando ela diz assim, ó, quem manda sou eu porque eu estou pagando. Ó, não quer não, pode ir embora porque eu me sustento. Então isso não é bom, isso está errado. Isso não é de Deus. Se você que é mulher, que trabalha,
o dinheiro não é só seu, o dinheiro é seu e do seu esposo. Porque o dinheiro do seu esposo é dele e seu também. Não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não, nunca existe isso, irmão. Isso é coisa do sistema. Isso é coisa do sistema atual. Isso não é coisa de Deus. Porque o meu dinheiro é o dinheiro da minha esposa. E o dinheiro dela é meu também. Então, a gente... Foi falar em dinheiro, né, gente? Aí, ó. Aí, ó. Foi falar, né? Aí, ó, por que é que hoje, se você for ver hoje, irmãos, graças a Deus que não acontece na sua casa, amém? Amém? Graças a Deus que não acontece com você, amém? Pronto. Mas infelizmente, irmãos, os jornais estão aí mostrando. A própria mídia, a própria internet mostra aí, porque hoje não existe mais respeito, hoje não existe mais pudor, hoje não existe mais nada disso. Então a galera escancara, bota aí no meio da rua para todo mundo ver. Então é importante a gente compreender isso, porque se eu sou casado, a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Aí como é que pode, cara? É uma só carne, mas o dinheiro é meu. Quem manda sou eu. Aí o dinheiro é só dela, quem manda é dela. Aí ela gasta de um lado, eu gasto do outro. Como é que pode? Não, está errado. A gente é casado, a gente é uma só carne. Então o dinheiro é meu e seu. Teve um tempo desse atrás, né, que teve uma pessoa que ela trabalhava, sabe? Ela trabalhava. Aí ela simplesmente deixou de trabalhar. O marido sempre teve condição, sempre teve o cara sempre teve condição de bancar a mulher, né? E aí a mulher trabalhava. Então ele não mexia com o dinheiro dela, o dinheiro era dela, e ele bancava tudo dentro de casa, como todo homem faz, banca as despesas de casa, ok? Mas aí um dia Deus falou com ela, e aí ela deixou de trabalhar. E aí a mulher com vergonha de chegar para o marido e dizer: me dê R$100 aí para ajeitar meus cabelos, me dê R$300 para comprar uma calça para mim, com vergonha. Aí eu disse: como é, menino? E não é teu marido não, esse homem aí? Por quê? Tu não dorme com ele todo dia na cama? Ele te vê nu, tu vê ele nu, tu vê ele te vê também nu. Aí na hora de pedir, tu tem vergonha de pedir dinheiro. Vocês conseguem entender, irmãos? Como a nossa mente, como a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ler as coisas acaba cauterizando a nossa mente? Cauteriza de uma forma que pode ser até que tenha gente aqui dizendo assim, ó, tem nada a ver isso aí não tem nada a ver isso aí, não, vou entrar nessa roubada, nesse pastor tá é doido. Olha, pois é, ó. Entendeu? Mas aí, gente, ó, a gente precisa compreender uma coisa, né? A gente precisa compreender uma coisa. Eu vou até sair dessa parte aqui que é meio polêmico, né? Mas você precisa entender uma coisa. Você é cristão? Amém? A sua mente foi renovada? Foi? Amém? Então mude. Porque, se o marido, vou usar o exemplo da irmã Francisca, certo? Se o marido não dá, gente, alguma coisa tem. Deu desculpa, certo? Pronto. Mas aí, é aí onde entra a questão que a gente até conversou no grupo de casais, né? A questão do diálogo, a questão do respeito, a questão da cumplicidade, entendeu?
a questão de Deus. Então, assim, ó, se a gente for humanamente viver a nossa vida humanamente, facilmente a gente entra no movimento do sistema. E o sistema é isso aí, entendeu? O cara trabalha, olha, rapaz, tu é doido, é, macho? Eu trabalho, me ralo, subo não sei quantos andares, desço com um bocado de bode na minha cabeça, aí a mulher quer R$100 para fazer as unhas. É doido, dou nada, entendeu? Dou nem a pau, entendeu? Quer fazer as unhas, vai fazer, arranja seu dinheiro e vai fazer, entendeu? Mas, irmãos, entenda, isso daí, ó, é mente fechada. Porque, ó, o que é que a Bíblia, o que é que você que é casado diz? Primeiro, na doença, né? Na saúde, na doença. O que mais? Pobreza aí. Sim, o que mais? Na alegria, na tristeza. A gente é que uma só pessoa, né? Aí, cara, aí você pega e apaga isso, né? Você apaga isso? Você apaga isso aí? Não, irmãos, não é assim. Aí, ó, como nós somos cristãos, como nós temos uma mente transformada, a gente não se conforma com esse século, mas a gente renova a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a gente começa a aprender a resolver essas questões. Porque isso é uma questão de isso é só resolução, só questão de sentar e conversar. Porque assim, ó, existe, lógico, vamos lá, você ganha um salário mínimo, você paga aluguel, luz, água, aí hoje ainda tem internet, né? Hoje ainda tem internet, né? Agora, porque a internet hoje falta luz, falta água, falta o mercantil, mas a internet não falta nem a pau. Mas hoje tem internet, né? E tal, entendeu? Pronto. Aí a sua mulher está lá com os cabelos durinhos, a pobre, né? Doido para usar uma prancha, né? E tal. Aí a pobre passa uma semana todinha lhe pedindo. Aí você vai e liberou. Aí ela ajeitou, ficou bem lisinho. Chega, faz assim, ó, nos cabelos, ó. Aí os cabelos chegam, movimento, né? E tal. Beleza. Aí, irmão, às vezes as mulheres exageram, viu? Aí na outra semana quer de novo. Aí eu quero de novo. Aí, meu irmão, aí não dá certo. Entendeu? Porque às vezes, por isso a importância da gente existir o diálogo, sabe? Existir o diálogo. E o diálogo, ele entra, só um minutinho, gente. O diálogo, ele entra exatamente essa questão financeira. Existe uma extrema importância de você saber conversar, porque às vezes o homem também esconde muita coisa, né? O homem também esconde, sabe? Aí guarda, esconde. Eu não vou dizer não. Mas assim, ó, tem uns bolsos assim, sabe? Tem uns bolsos escondidos, que a gente esconde umas coisas, mas parece que as mulheres sentem um cheiro, mano. Lá em casa, quando eu escondo um debaixo aqui do sapato, aí eu passo a semana toda escondendo, né? A mulher parece que sente um cheiro. Aí ela diz assim: tem dinheiro não aí, tu? Rapaz, não, paga aí. Aí quando eu libero aqui, quando eu pago aqui, troquei os R$100, pronto. Aí, meu irmão, é a semana todinha. Paga lá. Tá faltando isso aqui. Tá faltando aquilo ali. Não sei o que. Eu disse, tá bom, acabou, tem mais não, né? Mas é assim, né? A gente está aqui brincando, mas é a pura realidade, irmãos. É essa a realidade. Mas a importância da gente ter o diálogo, a gente ter o respeito, porque eu, pelo menos, eu amo a minha esposa. Eu sei que Deus me deu a responsabilidade de cuidar dela. Então, o que eu puder fazer ela feliz, ela bonita, eu vou fazer. Porque
ela é a filha do meu Deus, ela é a filha do meu Pai, irmãos. É um tesouro que Deus me deu para eu cuidar. Então, como é que eu vou cuidar? Eu vou cuidar desleixadamente a pessoa que eu recebi. Irmão, se você não tem essa pessoa do seu lado, ou esse homem do seu lado, feche os olhos e tente abrir com a cosmovisão, com a visão de Deus, porque ele vai deixar de ser feio para ser bonito. Ele vai deixar de ser um problema para você, para ser uma solução. A questão é porque a gente olha da nossa maneira, da forma como a gente quer olhar para as circunstâncias, para a pessoa, para o problema. Mas quando a gente fecha os olhos e manda Deus olhar por nós, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Porque o olhar de Deus vai nos ensinar a perseverar, a respeitar, a amar. Porque, infelizmente, eu acredito também que isso não tem aqui. Mas, infelizmente, tem casais, irmãos, que não se amam. Tem casais que não se respeitam. Tem casais que só tá dizendo assim, estou casado. Vive dentro de uma casa, mas não vive. Entende? Então, eu olho para os problemas, eu olho para a pessoa me fez uma raiva, a pessoa, sei lá, me traiu, ou sei lá, me bateu, ou não sei, qualquer coisa. Aí pronto, eu me fecho nessa impressão, eu me fecho nessa visão. Então, por mais que o cara, ou por mais que a mulher diga assim, ó, eu me arrependo, muda, ela vai dizer assim, ó, isso daí já vai fazer de novo. Isso daí, nem acreditar que a pessoa está tentando resolver um problema ali, tentando amenizar, ou tentando dizer assim, ó, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos fazer, eu errei, mas vamos acertar aqui. Então, a gente fecha na maneira de a gente fazer a leitura, de a gente enxergar, e a gente esquece, irmãos, que quem habita dentro de nós, se o Espírito de Deus habita dentro de nós, irmãos, então ative, querido, o olhar de Deus para a sua vida. Eu lhe garanto que a sua vida vai ser diferente, porque não é você que vai fazer, não é você que vai resolver, mas é o Senhor, é Deus. Agora, se eu paro e fixo sempre nessa mesma ideia, nessa mesma compreensão, nessa mesma visão, eu nunca vou sair desse lugar. A tendência é piorar a situação, e a tendência é às vezes chegar realmente numa separação. Então, voltando aqui para Moisés, né? Que a gente rodou e saiu de Moisés, mas eu estou terminando, irmãos. Deus, ele nos capacita, a gente capacita a vencer as tribulações, as perseguições, as dificuldades, as necessidades. Ele nos capacita. Abra aí 1 João 4,4. Vamos lá, lê aqui. Vamos lá, lê aí. 1, 2, 3 e... Ok? O mundo vai lhe levar para outro canto, mas aquele que é maior do que o mundo, que venceu por vocês, ele habita dentro de vocês, ele escolheu vocês e ele capacitou vocês para vencer. Amém? Filipenses 4,13. Vamos lá, Filipenses 4,13. 1, 2, 3 e... todo. Eita, vocês estão fortes mesmo, vocês? Vamos lá de novo? Pronto. Quem é que fortalece você, irmão?
Não é Beltônico Futura não, viu? Aquele remédiozinho lá do... Não, é Jesus. Biotônico Futura não resolve tua parada não, viu? É o novo, né? Não resolve não. Quem resolve, irmãos, é Jesus. Jesus é o que nos fortalece. Fortalece para, no lugar de a gente armar o barraco e quebrar a cara, e bater, e esculhambar, e resolver nas forças, Ele nos capacita a, às vezes, ficar calado, sabe? Olhar, dar um sorriso, dizer assim, ó, te amo, e sai de perto, porque se ficar é capaz de trazer uma mãozada, né? Mas, ou se não, irmãos, ó, vai dar uma volta, pede o Espírito Santo para te conduzir, porque às vezes, irmãos, é só necessário tu rodar o quarteirão. Quando tu voltar, depois que tu rodou o quarteirão, já mudou o quadro, já mudou muita coisa. O teu coração está mais calmo, a da pessoa também está mais calmo. Às vezes passa a noite no silêncio, só os mosquitos, fez zoada, mas está um silêncio. Mas o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, nós somos capacitados, irmãos. Você é capacitado para solucionar problemas, principalmente os homens. Os homens foram levantados por Deus para resolver bucho. Problema não é mulher que resolve, não. O problema que resolve é os homens. Não é mulher, não. Mulher, ela simplesmente ela ora por você. Dá força para o meu marido, dá força para o meu namorado, para ele resolver isso aqui. Dá força, Senhor, dá força, ajuda, abre as portas, abre o entendimento dele. Quem resolve o bucho é o homem. É você, homem, que tem que resolver os buchos. O boleto é seu, tá bom? Deuteronômio 31:6. Estou recebendo, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O Senhor, o teu Deus, Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Então, são palavras, irmãos, de afirmação. Então, se você hoje está aqui, está passando por um bucho, tu é casado, então o homem de Deus te levanta, resolve o bucho, tu não está só, Deus é contigo, não tenha medo, seja valente, seja ousado, entendeu? 2 Pedro 1, 3 e 4. Segunda não, peraí, primeira. 2 Pedro. Desculpa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não, 2 Pedro 1, 3 e 4, desculpa. Vai lá, 1, 2, 3 e... Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu... Deixa aí. De maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Existem promessas de Deus para você, querido. Não é a promessa do teu patrão que vai aumentar teu salário, não, viu, irmão? É a promessa de Deus. Porque às vezes o patrão nem está afim, mas Deus diz assim, dê. Aí Ele vai dar. Ó, nunca... Eu vou dar só um testemunho bem rápido aqui. Carteira assinada, eu só tive, acho que, três empregos, carteira assinada.
O último é esse que eu estou aqui agora, né? Que é lá no hospital. E assim, em todos esses que eu já passei, eu nunca pedi aumento, irmãos. Nunca disse assim, rapaz, aumenta aí o salário aí. Aumenta aí. Nunca. Mas Deus sempre chegava uma hora, eu vou te dar tanto. Aí eu acho que a pessoa esperava assim, morro de alegre, né? Aquela coisa. Aí eu disse, está certo. Porque na minha cabeça eu já entendi que não era ele. Porque por ele não me daria. Mas era Deus que estava dando o comando. Então assim, você só precisa fazer o seu trabalho. Tá? Você que é carteira assinada. Você que é funcionário. Meu irmão, faça o seu trabalho com excelência. Honre a Deus. Faça o seu trabalho olhando para Deus, dizendo, rapaz, se Deus fosse o meu patrão, como é que eu ia fazer isso aqui? Eu ia pegar esse trocado aqui, ia botar no bolso, porque se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele ia ver que eu coloquei no bolso as moedas. Será que... Então assim, honre, irmãos. Se você honrar com o seu trabalho a Deus, você fazer as coisas da forma correta, honesta, digna, Deus, Ele pode até lhe usar nesse lugar, ou senão Ele tirar você desse lugar e colocar em um lugar melhor. Mas faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para honrar ao Senhor, porque Ele tem promessas para a sua vida. E a promessa de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Para a gente terminar, Ele nos torna, através dessa intimidade, através desse relacionamento, não a nível de conhecimento teórico, a nível só de conhecer de longe, mas a nível de relacionamento, de intimidade, de fato, de verdade, a gente se torna o melhor amigo. Você tem amigo, você pode dizer assim, eu tenho um amigo ali. Você tem um amigo? Eu também tenho. O nome dele é Jesus, o meu. Meu é Jesus. Eu ainda não tenho esse amigo como Jesus é. Mas Jesus é o nosso melhor amigo, irmãos. Ele ouve a gente. Ele fala com a gente. Ele puxa a nossa orelha. Ele libera vida para a gente. Ele tira a gente do caminho errado e nos coloca no caminho certo. Ele abre os nossos olhos e nos faz discernir todas as coisas. Então, Provérbios capítulo 17, versículo 17. O que é que diz lá? Tem um celular truando aí, um celular tocando. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por que nasce o irmão? Porque na adversidade, irmãos, que a gente precisa de conselho, a gente precisa de amigo. Amigo que dá um abraço, amigo que vamos dizer assim, no popular do nosso cearenseis, né? É pau para toda obra. Está ali, junto, conta comigo. Porque Deus, Ele usa pessoas para nos abençoar. Deus, Ele usa pessoas para revelar para nós que Ele é o nosso melhor amigo. Às vezes são pessoas distantes. Nem é pessoas tão próximas a gente. São pessoas distantes. Mas Deus nos levanta para isso. Tiago 2,23. Vamos lá, bem forte. E ele foi chamado amigo de Deus. Baita de um amigo. Então, Deus hoje nos convida para sermos amigo dele. E esse amigo, irmãos, de intimidade, não de relacionamento distante, longe,
mas algo mais próximo, mais perto, mais íntimo de verdade. E para a gente fechar, Provérbios 27, 9. Não durma não, viu, irmão? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sempre tenho algo sincero. E Jesus, interessante Jesus, que é o nosso melhor amigo, ele é muito sincero. E às vezes a gente chora, viu? Porque dói. Porque a palavra é forte. Foi bem pesado. Jesus foi pesado. Agora doeu. Mas existe um propósito para isso. Porque a dor em Jesus, ela é curadora. É diferente quando você chora e sente dor em pessoas. Porque tem pessoas que de fato ferem a gente. Mas Jesus, ele nunca fere a gente. Jesus sempre ele traz o bálsamo de cura. Amém? Então vamos ficar em pé.